Olá, mais uma aula para o curso gratuito de WordPress. O site você já sabe, é claro, é o www.iconectado.net. Bom, nessa aula a gente vai ver categorias, tá? Como criar categorias, subcategorias, tá? Excluindo categorias. Então, vamos começar. Na aba Posts, a gente vai clicar em Categorias e aqui ele está mostrando para a gente a categoria sem categoria, que é a categoria padrão do WordPress, tá? Você só pode editar ela, você não pode apagar, ok? E aqui a categoria WordPress que a gente criou aí numa aula anterior lá pela página de adicionar novo, tá? Essa categoria a gente pode excluir ela, tá? Se a gente excluir, vamos excluir ela aqui, ó. Excluir, ele deu a informação aqui que você está prestes a excluir, vamos clicar em OK, tá? A gente excluiu essa categoria e tinha um post nessa categoria. E o que aconteceu com esse post e essa categoria? Bom, a categoria realmente foi excluída, mas o post, ele não é excluído, tá? O post, ele voltou aqui para sem categoria, tá? O post que a gente criou lá, que estava na categoria WordPress, era esse post aqui, tá? E ele voltou para sem categoria. Por isso, a categoria sem categoria não pode ser apagada, tá? Sempre tem que ter essa categoria, você pode mudar o nome dela, como a gente vai ver, mas sempre precisa ter essa categoria para que, se você precisar remover alguma outra categoria, os posts vão ser enviados para a categoria padrão do WordPress, aí, que atualmente é a sem categoria. Legal, não é? Voltando aqui em categorias, a gente vai renomear essa categoria aqui para ficar mais interessante da gente trabalhar. É só clicar em editar e aqui a gente vai colocar, vamos renomear ela para, vamos colocar notícias, tá? Notícias, e aqui notícias, ambos sem acento, né? Notícias, ok. Se você deixar o slug aqui em branco, ele vai pegar aqui a mesma palavra de cima, tá? Então, às vezes aí não é nem necessário você colocar. E a categoria pai, que a gente vai ver depois, e agora a gente vai colocar nenhuma, até porque a gente não tem categoria, ok? Essa descrição aqui, quando a gente estiver criando temas, eu vou voltar aqui para a gente editar, porque não adianta eu colocar aqui a descrição e explicar para vocês, porque não tem como eu dar o exemplo lá nesse tema aqui, tá? Então, eu não vou esquecer dela, tá? Quando a gente estiver criando temas, a gente volta aqui e completa aqui essa opção aqui. Vamos atualizar. E a categoria foi renomeada aqui para notícias, ok? A gente pode editar também aqui pela edição rápida e mudar o nome e o slug, tá? Como a gente já fez isso, vamos cancelar. E aqui no nosso site, a gente não está mostrando aqui as categorias, tá? Então vamos adicionar aqui a widget para mostrar as categorias, tá? Não se preocupe que o que eu vou fazer aqui agora, depois a gente vai ver isso aqui também, tá? Vamos ver aqui agora. Legal, está mostrando aqui a categoria notícias, tá? Depois a gente vai ver isso aqui detalhadamente. Vamos voltar aqui em posts, categorias, tá? E a gente pode criar categorias por aqui também, tá? Vamos criar aqui a categoria que a gente apagou. Não vamos criar a categoria que a gente apagou, não. Vamos colocar aqui, vamos dar um exemplo aqui, downloads, e aqui a gente vai deixar em branco categoria pai, nenhuma descrição, vamos adicionar, tá? Tá aqui a categoria downloads, não tem posts nessa categoria. Vamos atualizar aqui o nosso site. Olha só, por que ele não está mostrando a categoria downloads que eu acabei de criar? Porque não tem posts, tá? Então é interessante você ver que o WordPress ele se preocupa em não colocar categorias vazias, porque de uma certa maneira não faz sentido, não é? Porque você iria colocar uma categoria aqui que não tem nenhum post, só ia deixar fazer o seu usuário perder tempo aí de clicar numa categoria que não tem nenhum post, não tem nenhum conteúdo para ele, tá? Então é interessante aí. Porém, você pode criar várias categorias e já deixá-las prontas, né? Se você vai fazer um site de download aí, vai fazer um blog de notícias, você pode criar todas as categorias aqui nessa página, né? E deixar ela pronta, e sempre que você tiver um post lá, sempre que for criar um post, é só você selecionar a categoria para estar agilizando o seu trabalho aí, tá? E como que a gente utiliza aqui
a opção de categoria Pai aqui, tá? Agora ele está mostrando aqui, agora sim dá para a gente exemplificar. Na categoria Downloads, pode ter uma subcategoria, como por exemplo, Softwares, ok? Então vamos colocar o nome aqui, Softwares, e aqui a gente pode deixar em branco, que ele vai criar também, né? E aqui a gente vai escolher a categoria Pai Downloads, tá? Sem descrição, adicionar nova categoria. E tá aqui, ó, ele colocou um travessão aqui, não é? Que informa que é uma subcategoria e a subcategoria Softwares, ok? Ele também não vou nem lá no site, porque ele não vai mostrar, não tem nenhum post. Mas se a gente voltar aqui, a gente pode adicionar post a essa categoria e a essa subcategoria, tá? Vamos voltar aqui. Vamos aqui em edição rápida. Vamos selecionar aqui Downloads, somente para esse post aqui. Vamos atualizar. E esse aqui como exemplo seria Downloads e Softwares. Vamos atualizar também. Agora sim, ele vai mostrar aqui para a gente as categorias. Olha só, bem interessante, né? Downloads, notícias e softwares, tá? Lembrando que dependendo aí do seu tema, ele pode mostrar os softwares aqui numa sublista aqui, né? Abaixo aqui do downloads aqui, tá? Esse tema que não é compatível e ele não está mostrando. A gente vai ver isso aí no tema que a gente vai criar. A gente vai colocar essa opção aqui que é bem interessante para estar organizando, tá? Então aqui ele não tem a subcategoria, ele mostrou aqui, olha só, se a gente clicar, ele vai mostrar os posts somente que estão na categoria. Na categoria Download, a gente colocou aqui o quarto post e o terceiro post. E na categoria Softwares foi só o terceiro, ó. Só o terceiro post está aqui. Na categoria Notícias, que era a antiga categoria sem categoria, está mostrando aqui os posts referentes a essa categoria, ok? Vamos voltar aqui, categorias, e o que ficou faltando para a gente ver é aqui a descrição, né? Então a descrição, o que é a descrição? Num exemplo, por exemplo, aqui pode ser nessa aqui mesmo, ó, vamos vir aqui no Downloads, tá? Essa descrição, ele aparece uma descrição aqui, a gente pode até colocar uma imagem aqui que fica bem interessante para a gente ilustrar melhor aí a categoria. Como eu já fiz o teste aqui, ele não vai mostrar, não é interessante eu fazer uma configuração sem mostrar para vocês se funciona ou não. Então no tema que a gente for criar, aí você vai aprender já a colocar essa opção e também a criar aí a descrição aqui, ok? Então, até a próxima aula, onde a gente vai ver as tags, ok? Até lá e obrigado por assistirem.